O surgimento de novos casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil passou a preocupar a população e a própria comunidade científica, já que a varíola humana deixou de circular no país nos anos 70. Os cientistas tentam entender o avanço da infecção de forma incomum em vários continentes. Apesar de o vírus ser conhecido, a forma como tem se espalhado é diferente do observado na África, onde a doença é endêmica. A varíola símia, ou a monkeypox, é uma doença que era notificada exclusivamente na África, tá? Até os anos 2000, porque o vírus ele é endêmico do continente africano. Lá no continente africano, onde esse vírus circula nos animais, normalmente a transmissão inicial se dava sempre de um indivíduo que entrava em um ambiente silvestre para poder caçar esses animais e ali se infectava. E quando voltava, então, para suas comunidades, esses indivíduos transmitiam o vírus principalmente para as pessoas no intradomicílio, né? Então, para a família ou para os contatos mais próximos. O que a gente está vendo agora na Europa, né, é uma transmissão pessoa a pessoa, sustentada, não só na Europa, nos outros países, e sem link com o continente africano. O período de incubação do vírus é geralmente de 6 a 16 dias. A infecção começa com sintomas parecidos com os da gripe, como febre e dor muscular. Depois começam a aparecer erupções na pele do rosto e do corpo. Essas bolhas são dolorosas e cheias de líquido. A transmissão se dá principalmente por contato. Contato íntimo, contato próximo, prolongado, quando você tosse, quando você espirra, quando você fala e libera gotículas de saliva, essas gotículas elas carregam o vírus, ou com aquele material que vai estar presente nas lesões. Então, com aquele líquido que está presente nas vesículas, com aquele material mais purulento que vai estar presente nas lesões, existe também o risco da transmissão por um contato indireto, quando você toca em objetos, né, ou entra em contato com objetos que um indivíduo infectado tocou. Então, por exemplo, utensílios dentro de uma mesma casa, roupa de cama, roupa de banho. A vacina usada na campanha de imunização contra a varíola tradicional é eficaz para prevenir os casos da versão que se espalha hoje. Quem nasceu a partir da década de 80 não recebeu as doses, já que a doença foi considerada erradicada no país. O Ministério da Saúde não tem estoques do imunizante, mas a especialista explica que mesmo se tivesse, a campanha não seria feita em massa como tem sido feita contra a Covid-19. Porque por ser uma doença com uma transmissão, vamos dizer assim, mais dificultada do que a dos vírus respiratórios tradicionais, normalmente se vacina os contatos daquele indivíduo que foi identificado como positivo, ou os profissionais de saúde, né, ou indivíduos que têm alguma condição de imunossupressão. Caso haja necessidade, o Brasil poderia importar doses via organismos internacionais para vacinar esses grupos mais vulneráveis. Como o vírus pode infectar qualquer pessoa, de crianças a idosos, e o contágio também é possível de mãe para filho durante a gestação, é importante saber como se proteger. Eu tive um contato com indivíduos que vieram de países onde o vírus está circulando agora, causando surtos, e esses indivíduos estavam, por exemplo, apresentando algum sintoma de infecção, como febre, como uma prostração, uma dor no corpo. Então, é preciso ficar atento. As máscaras, elas podem te proteger da mesma forma que elas protegeram contra a Covid-19. A população não precisa entrar em pânico, já que a situação ainda está controlada no país. Essa é a primeira vez que é observado um surto fora do continente africano nessas proporções. A especialista alerta que uma pandemia não está descartada, mas caso ocorra, seria menos grave. A forma de transmissão é totalmente diferente, a velocidade da evolução clínica da doença é diferente, é uma doença, né, que o patógeno, para ser transmitido, precisa de um contato mais próximo e não viaja a longas distâncias, como o SARS-CoV-2. Então, existe uma série de fatores aí que não favorecem o estabelecimento de uma pandemia nos moldes da Covid-19.
Outro alerta importante é em relação aos animais. Apesar do nome, os macacos não são reservatórios do vírus da varíola e devem ser preservados. Os macacos, assim como os seres humanos, eles são hospedeiros acidentais. Os primatas brasileiros, eles não estão infectados por esse vírus. Então, na verdade, o pensamento é o contrário. É o ser humano que pode ter a chance de transmitir esse vírus para os primatas brasileiros, tá? Então, atacar os primatas, né, matar os macacos, está fora de cogitação.